Bom dia para todos. Hoje é um dia muito especial para os equatorianos na sua história. Hoje comemoramos o 10 de agosto, dia da independência do Equador. O que aconteceu no dia 10 de agosto de 1809? Na madrugada desse dia, vários equatorianos, crioulos equatorianos, filhos descendentes de espanhóis, nascidos no Equador, são os crioulos equatorianos. Entre os quais nós tínhamos intelectuais, pessoas preparadas, idealistas, que decidiram pôr um fim ao comando do governo espanhol. Assim, nesse dia 10, na casa de uma grande mulher chamada Manuela Canizares, se reuniram para formar a Junta Soberana de Governo. Manuela Canizares diz para eles umas frases muito fortes. Diz assim, covardes, homens nascidos para servidão? De que tens medo? Não tem tempo a perder. Então, esse grupo se organizou, formou a Junta Soberana, nomearam para presidente Juan Pío Montúfar, o famoso Marquês de Serra Alegre. Para vice-presidente foi nomeado o bispo José Cuero Caicedo e 3 secretários de Estado, Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga e Juan Larrea. Eles que formaram a Junta Soberana de Governo e comunicaram ao presidente da Real Audiência de Quito da decisão dos equatorianos. Claro que não foi fácil. A partir daí se desencadeou lutas muito duras, que inclusive culminou com a prisão de todos esse grupo que formou a Junta Soberana de Governo. Inclusive, nós temos uma data muito triste para a história do Equador, 2 de agosto de 1810, em que essas pessoas foram brutalmente assassinadas. Em 1822, dia 24 de maio, acontece um fato muito determinante. A Batalha de Pichincha. Essa batalha, nas encostas do vulcão chamado Pichincha, as tropas comandadas pelo general Antônio José de Sucre, um comandante enviado por Simão Bolívar, derrotou ao exército espanhol, que capitulou e selando definitivamente a independência do Equador. Então, esses dois fatos, 10 de agosto de 1809 e 24 de maio de 1822, são datas a serem lembradas pelos equatorianos como a consolidação de sua independência. Interessante, fazendo um paralelo com a independência do Brasil, 7 de setembro. Se comemora o grito da independência, o grito de Ipiranga, o grito da independência do Brasil, feita por um personagem da história brasileira, Dom Pedro I. Quem era Dom Pedro I? Era filho de Dom João VI. Quem era Dom João VI? Era o monarca de Portugal, que em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte, que na época imperador da França, estava invadindo os outros países, estava em guerra com a Inglaterra. A Inglaterra era inimiga da França, por sua vez a Inglaterra era amiga de Portugal. Então, o Dom João VI, monarca português, se mudou para o Brasil. O Brasil, evidentemente, era uma colônia portuguesa, escravocrata, com a vinda do monarca
Dom João VI, evidentemente que o Brasil mudou totalmente sua organização política, social e sua organização econômica, passando a ser, na verdade, um vice-reinado junto com Portugal e Algarves e abrindo seus portos às nações amigas, que na época as nações amigas era o quê? Era a Inglaterra. E o Brasil passou a fazer o comércio com a Inglaterra. Quando se reorganizou o governo português, Dom João VI voltou para Portugal e deixou seu filho Dom Pedro I, que fez o grito da independência do Brasil, ficou no Brasil. Mas quando seu pai, Dom João VI, determinou que deveria também voltar para Portugal e o Brasil voltaria a ser uma colônia, evidentemente que existia aqui no Brasil uma elite que se havia formado de comerciantes, de negociantes, que evidentemente não queriam que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia. E houve a influência para que o Brasil se tornasse independente, rompesse com Portugal. E assim aconteceu. E assim aconteceu a independência do Brasil também. Foi um grito dado pelo filho do Dom João VI, monarca português, que o Brasil, na época, já tinha deixado de ser colônia. Pois bem, então, isso aconteceu no Brasil, mas também, fazendo um paralelo entre Equador e Brasil, nós vemos que os gritos da independência não teve confrontos militares. No Equador só aconteceu em 24 de maio de 1822. No Brasil também houve alguns levantes militares, brigas no Sul, no Rio Grande do Sul, houve em Pernambuco e na Bahia. Mas nós podemos aqui citar uma batalha interessante, dia 2 de julho de 1823, quando os baianos, aí dizemos, um exército baiano, formado por brasileiros, porque tinha escravos libertos, tinha gente do povo, indígenas, pessoas do povo brasileiro, que formaram um exército até sem muitos recursos, maltrapilhos, descalços, com armas muito rudimentares, enfrentaram ao exército do português, do general Madeira de Melo, que queria impor a vontade de Portugal aos baianos. E houve essa luta, e nessa luta eles conseguiram expulsar os portugueses. Foi uma batalha muito dura, porque era desigual, porque o exército brasileiro estava totalmente mal organizado, mal armado, mal treinado, mas a grandeza de sua vontade de liberdade levou a essa batalha que eles ganharam. E aí nós temos a história de heróis brasileiros como Maria Quitéria, que foi uma mulher que se vestiu de soldado e lutou. Tivemos também uma freira chamada Joana Angélica, que enfrentou com sua própria vida a investida dos exércitos portugueses. Ela diz no seu convento, defender seu convento, e diz: olha, você só vai entrar aqui se passar para o meu cadáver. Isso que aconteceu. Nós podemos dizer que tanto uma independência quanto outras do Equador e do Brasil, no caso do Brasil, a independência foi feita pelos próprios portugueses, pelos descendentes de portugueses. E no caso do Equador, foi feita por descendentes de espanhóis. Então, nesses dois casos, nós podemos dizer hoje que ainda a independência ela tem que ser plena e total, porque a independência ainda não aconteceu para os povos originários da América,
os originários do Equador e do Brasil, os ameríndios, os índios, nossos ancestrais, que ainda hoje sofrem com as desigualdades sociais. Então, esperamos que nos próximos anos, tanto no Equador quanto no Brasil e na América toda, os povos originários consigam a sua liberdade, alcançando os direitos iguais de todos e se integrem totalmente ao progresso, à civilização, ao mundo, às riquezas, à modernidade. Que esses povos possam realmente ter os mesmos direitos da grande maioria das pessoas que se formou depois das respectivas independências. Ainda existem desigualdades sociais muito fortes que precisam ser superadas para que a liberdade, o grito da independência, ela realmente alcance plenamente a todos os equatorianos e brasileiros que foram beneficiados por esse grito da independência. Muito obrigado.